Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos no terceiro vídeo do tópico 2 de computação para engenharia, falando sobre variáveis e atribuição. Nessa sessão agora falaremos sobre os principais tipos de variáveis em C++, quais são, né, os ditos tipos primitivos da linguagem C++, parecidos também com os tipos primitivos da linguagem C. Muito bem. O primeiro tipo, a gente na verdade já acabou esbarrando nele, né, nos dois vídeos anteriores, no exemplo anterior que discutimos, é o tipo inteiro, as variáveis inteiras. Então, servem justamente para representar números inteiros, com ou sem sinal. Aí nós temos uma série de opções, subtipos, digamos assim, dentro do tipo inteiro. O inteiro mais utilizado, o tipo mais utilizado é o tipo int. Ele vai ocupar 32 bits na memória, então pensem, né, que é como se ao declarar uma variável do tipo int eu estivesse solicitando, né, que reserve para mim uma gaveta na memória que caibam 32 bits. E esse tamanho, né, esse tamanho de 32 bits, vai permitir, eu, né, usando a representação binária, armazenar valores dentro desse intervalo de menos aproximadamente 2 bilhões até aproximadamente 2 bilhões, né, um pouco mais, né, 2 bilhões e 147 milhões, mais ou menos, tanto no intervalo negativo quanto no intervalo positivo. Como é que, né, eu represento números negativos usando a notação binária? Existem várias formas de se fazer isso. Uma das formas mais utilizadas é a notação em complemento de 2, mas não se preocupem com isso, vocês vão estudar esse tipo de representação em disciplinas mais à frente aí do curso de graduação, como por exemplo a disciplina de sistemas digitais. O que é importante entender agora, no momento, é que o tipo inteiro ele guarda valores tanto positivos quanto negativos dentro desse intervalo. Com 32 bits eu tenho justamente um intervalo aí de aproximadamente menos 2 bilhões a 2 bilhões. É possível também você trabalhar com um tipo que ocupe menos espaço na memória, que é o short int. A palavrinha short também pode ser muitas vezes usada para, dependendo da implementação, do padrão, do compilador, você pode usar só a declaração short, que já é entendida também como inteiro menor, inteiro reduzido. Mas a declaração significa que eu vou usar uma variável inteira para armazenar números inteiros, só que ela só vai ocupar 16 bits, 2 bytes na memória. Naturalmente, quando eu reduzo a representação, reduz também, né, o intervalo de números que eu consigo guardar, armazenar dentro dessa variável, de menos 32 mil mais ou menos a 32 mil positivo. Reparem, né, que até aqui a gente falou, né, de variáveis com sinal, né, inteiros com sinal, com representação, né, de números positivos e negativos, mas eu posso, se quiser, trabalhar com uma representação exclusivamente positiva, os números naturais, né? Aí, para fazer isso, eu uso o modificador unsigned antes da declaração do tipo da minha variável int. Quando eu uso a declaração unsigned, aí eu passo a usar todo aquele espaço definido pela variável inteira aqui, exclusivamente para números positivos. Então veja que agora, né, se eu trabalhar com unsigned int, eu vou poder armazenar valores de 0 a aproximadamente 4 bilhões, ou seja, né, aquele intervalo de números que era usado para valores negativos né, é, substituído por números positivos, então posso agora trabalhar, né, no total eu continuo trabalhando com aproximadamente 4 bilhões de números, mas eu mudei um pouco, né, o intervalo em que estou representando esses valores, exclusivamente para o intervalo positivo. Assim como a mesma ideia, né, para o caso de inteiro de 16 bits, eu passo a representar aproximadamente 60, né, de 0 a 65 mil é
o intervalo de representação de valores que eu tenho. Isso pode variar entre os principais compiladores. Em geral, né, em máquinas CPU, Intel ou AMD, você não tem essa variação no tamanho da representação. Vai ser 32 bits o int, vai ser 16 bits o short int. Mas, por exemplo, você trabalhando num contexto de algum sistema embarcado, algum hardware reduzido, né, de tamanho reduzido, em capacidade de processamento reduzido, memória, claro, também reduzida, você pode às vezes ter um compilador que na linguagem C++ para esse hardware específico que vai trabalhar com a representação de 2 bytes para o tipo int. Aí nesse caso, se eu quero trabalhar com inteiros de 32 bits, eu uso o modificador long, a palavrinha long, antes da declaração int, e aí eu volto a trabalhar com um inteiro de 32 bits. Muito bem, outro tipo de variável que eu posso ter é a variável de tipo caractere. É a variável, a famosa variável char. Essa variável serve para eu armazenar símbolos alfanuméricos, digamos assim. Símbolos que a gente usa para manipulação de textos. Na prática, dentro, claro, do hardware da máquina, tudo é representação binária, tudo é uma representação numérica. Então, o que a gente vai ter é um código numérico associado àquele símbolo que a gente quer representar e que a gente quer manipular. Já vamos falar como é que é esse esquema de codificação. Bem, em termos de tamanhos de representação, vejam que o tipo char ele vai armazenar um símbolo ali com um código numérico de tamanho 1 byte, então ele é uma variável bem pequena, apenas 8 bits, e aí por ter esse tamanho pequeno, obviamente que o intervalo do valor do código que eu posso associar também é pequeno, de menos 128 a 127. Reparem que pode não fazer sentido eu falar de um caractere sem sinal, mas se a gente entende justamente que o char é, a rigor, um código numérico que eu vinculo a um caractere por meio de uma tabela de codificação, eu vou então aí, dentro dessa interpretação, eu posso justamente trabalhar com caractere char sem sinal, o unsigned char, como está aqui sendo mostrado para vocês. Então daí eu também passo a ter um código numérico, um inteiro de 8 bits, e no caso ele vai de 0 a 255 a representação desse inteiro. Muito bem. Como é que é feita essa codificação? Como é que eu associo esses códigos numéricos da variável char a letras e números? Você tem vários esquemas de codificação. O esquema nativo, digamos assim, e mais básico que as linguagens de programação suportam, é o esquema de representação ASCII, ou a tabela de codificação ASCII. Então vejam só, nós vamos falar da tabela um pouco mais à frente, com mais calma, mas reparem aí pela figura que ela está simplesmente associando códigos numéricos a caracteres. Então veja aqui, eu tenho o código numérico 6566 para o A maiúsculo e para o B maiúsculo, ou o código 9798 para o A e B minúsculo, e por aí vai. Eu tenho códigos numéricos para caracteres símbolos, como o cifrão, porcentagem. Tenho códigos numéricos para os próprios números, para a representação pictórica dos números, assim como códigos para outros caracteres que a gente chama de caracteres de controle, que são associados, remontam aos sistemas baseados em terminal, computadores exclusivamente baseados em comunicação serial via terminal do final do século, meados das décadas de 70, 80,
do século passado. Outro tipo de variável fundamental é a variável de ponto flutuante, as variáveis de tipo ponto flutuante, que representam números com casa decimal. Então, se eu quero, por exemplo, manipular números pertencentes ao conjunto dos reais, eu vou usar uma variável de ponto flutuante, de representação de ponto flutuante. O que significa essa representação de ponto flutuante? É essa representação em que eu pego um número qualquer e decomponho nesse produto de números. O número menos 1 elevado a um sinal, né, ou seja, a um valor que é uma potência zero, o menos 1 vai, né, multiplicar então, né, de forma negativa aí o restante desse produto. Se a potência do sinal é 1, né, se o termo de potência que sinal ele vale 1, eu vou, desculpa, né, o raciocínio contrário, né, se é 0, por exemplo aqui, né, eu estou multiplicando por mais 1, né, menos 1 elevado a 0 dá 1, então eu não tenho sinal, eu tenho, né, um número positivo. Se essa potência aqui é 1, aí sim eu tenho um sinal negativo multiplicando a representação em ponto flutuante. E aí eu tenho justamente o termo da mantissa multiplicando 2 elevado a um expoente. Então eu sempre estou fazendo essa, quando eu digo que eu estou trabalhando com representação de ponto flutuante, o que eu tenho que guardar? O sinal, a mantissa e o expoente, porque por padrão, né, eu tendo essas três informações, eu consigo compor, né, converter esse número para representação com casas decimais direta, né, fazendo simplesmente, né, menos 1 elevado a sinal vezes mantissa vezes 2 elevado a expoente. A gente vê aqui, né, nesse exemplo, né, como eu posso pegar qualquer número e colocar dentro dessa representação. O meio, por exemplo, fica menos 1 elevado a 0 vezes 1 vezes 2 a menos 1. E aí, claro, o que é necessário é ter bits, espaços em memória, palavras binárias para guardar esses três componentes da representação de ponto flutuante. Uma coisa que é crítica na representação de ponto flutuante é que o tamanho desses três componentes, o sinal, na verdade, é um bit só, né, de sinal, né, 0 ou 1, ele ativa ou não o sinal. O tamanho da mantissa e do expoente, ele é limitado e, naturalmente, isso gera problemas de precisão. Você vai, né, não necessariamente todo número real é representado com perfeição por uma base, né, por uma potência de 2 com um expoente num intervalo limitado. Então, não há, né, esse mapeamento perfeito, dependendo do número que você queira representar. Então, você pode ter problemas de precisão, principalmente se está trabalhando com alguma aplicação, algum sistema que seja mais sensível a essas operações e cálculos numéricos. Bem, e aí quais são as opções em termos de tamanho e de representação? O tipo float e o tipo double. Vejam, né, que eles usam no total 32 e 64 bits. A diferença está, né, justamente na distribuição aí para expoente e para mantissa. Reparem que a escala, a ordem de grandeza no float ela já é bem grande, 10 a menos 38 até 10 elevado a 38. 10 a menos 38, ou seja, um número absurdamente de magnitude pequena, né, muito perto de zero, né, pertíssimo de zero, né, a rigor, né, zero praticamente, e um número astronomicamente grande, né, 10 elevado a 38. O problema são, né, digamos assim, os steps dentro dessa magnitude. Podem, né, não ter tanta precisão em termos de casas decimais. A opção aí é trabalhar com o tipo double, que, né, claro,
joga, né, essa precisão para um nível bem maior, você tem uma escala absurdamente maior, assim, em termos de magnitude, tanto de uma magnitude ridiculamente menor ainda, 10 a menos 308, ou 10 elevado a 308, mas os steps, né, o nível de quantização, de representação de valores intermediários, aí ele é bem mais refinado. Então, o tipo double garante, né, uma precisão para sua representação de números reais bem melhor. Por isso que, do ponto de vista prático, se você, né, não tem informações a priori a respeito da sua necessidade de precisão no uso de variável de tipo ponto flutuante, vá sempre de double na dúvida. Você garante pelo menos a melhor precisão possível dentro daquela aplicação. Muito bem. Outro tipo primitivo de variável é o tipo associado aos endereços de uma variável. Então aqui é importante fazer uma certa pausa aqui para explicar um pouquinho melhor o que é o tal do endereço de uma variável. A gente falou, claro, no começo, nos vídeos anteriores, que a memória pode ser entendida como esse conjunto de gavetas indexadas, né, com localizações pré-determinadas, e essas localizações são números, que a gente justamente chama aqui de endereço. Às vezes, a gente vai ver mais adiante no curso, pode ser necessário eu ter a informação dos endereços na memória. Então, é natural que eu, né, de alguma forma, dentro de um programa escrito em C++, consiga obter essa informação, manipular até essa informação para, né, atender essas necessidades. Eu ter acesso aos endereços da memória não significa que eu vou explicitamente saber esses valores. Eu sei que a variável A foi declarada no endereço 1000 da minha memória. Então eu vou poder, né, trabalhar, né, e dizer, olha, vai lá no endereço 1000, ou seja, trabalhar com endereçamentos literais ou absolutos das variáveis não é acessível pelo programador. Esse modo de endereçamento absoluto, ele, né, em geral, ele não é aberto ao programador de alto nível, né, um programador que está escrevendo na linguagem de alto nível, como a linguagem C++, porque quem controla isso é o sistema operacional. A gerência à memória e ao acesso e ao uso dos recursos de memória é uma tarefa exclusiva do sistema operacional, e o programa, então, ele solicita esses tipos de serviços ao sistema operacional, e é ele que vai determinar, digamos assim, a localização daquela variável que você está declarando, e vai definir isso em tempo de execução, ou seja, enquanto o seu programa é executado, e à medida que está sendo executado e ali é decodificado uma instrução, que é, por exemplo, uma declaração de uma variável, aí sim o sistema operacional vai alocar aquela memória e escolher um endereço de memória para fazer aquela atender aquela solicitação, aquela execução. Então, a gente não tem o acesso absoluto, mas a gente pode consultar justamente durante a execução do programa o valor desse endereço associado a uma variável. É o que a gente está vendo aqui, né? Ao usar esse códigozinho aqui, colocar ao lado do nome da variável, por exemplo, uma variável x, se chama x, eu coloco o símbolozinho de E comercial. Quando eu coloco esse símbolozinho de E comercial ao lado da variável, o valor que vai ser, né, retornado, digamos assim, a avaliação dessa expressão, desse comando, é justamente o endereço com o qual está vinculada essa variável x lá na memória, e não o conteúdo guardado dentro dessa variável.
Fazendo um análogo, né, uma analogia aqui com aquele, né, com aquela organização em gavetas da minha memória, imagine que eu tenho aqui, né, a memória, eu estou guardando aqui o valor 100 e a memória está organizada, né? Aqui é o endereço 10, esse é o endereço 11, depois o endereço 12, 13 e por aí vai. Muito bem. E imagine então, né, que a variável x está associada justamente a essa gaveta de endereço 11. Então repare que quando eu faço, né, a avaliação dessa expressão aqui, izinho comercial x, o valor resultante é 11. Enquanto que a expressão x, né, aparece, né, dentro do teu código ali né, o nome direto da variável x, o valor, né, avaliado dessa expressão aqui é 100, que é o conteúdo guardado, né, no espaço de memória vinculado a essa variável. Então vejam, são duas coisas diferentes que estão atreladas à variável, o conteúdo dela, né, o conteúdo que ela guarda em memória, e o endereço em que esse conteúdo está lá na memória. Muito bem, eu posso daí pegar essa informação de endereço e guardar em outras variáveis na memória. Eu posso, né, pegar a localização de uma determinada gaveta do armário e guardar a informação dessa localização dentro de uma outra gaveta. Essa, né, é a ideia das variáveis chamadas de ponteiros ou apontadores. Então, elas vão armazenar o endereço de outras variáveis. Nós vamos, num tópico exclusivo, falar disso mais para frente no curso, então não fiquem preocupados em entender agora o que significa, né, em detalhes um ponteiro. Mas já para adiantar um pouquinho e para, né, se vocês, né, esbarrarem nesse tipo de assunto antes, né, vocês já podem ter um pouco de uma ideia e reconhecer isso através dessa informação aqui de que existem variáveis que guardam os endereços de outras variáveis na memória. E a gente chama de ponteiro, e a sintaxe para declarar variáveis do tipo ponteiro é você indicar justamente o símbolozinho asterisco antes do nome da variável, que é, né, a variável ponteiro. Então, aqui, né, quando eu declaro int asterisco, né, a ADDR aqui, a variável ADDR é uma variável que guarda endereço de outras variáveis que guardam números inteiros. Então ela guarda endereço de variáveis inteiras. Assim como, né, float, né, asterisco ADDR seria uma variável que guarda endereço de outras variáveis do tipo float. E, né, para o char, né, ponteiro para char, ponteiro para double, ponteiro para outros tipos, todos você consegue, né, definir e criar, usando esse conceito de apontadores. Algumas regrinhas importantes para nomes, declaração de nomes de variáveis. Primeiro, deve começar com uma letra ou um subscrito. São as duas opções. Em geral, trabalhar, né, começando com letras. Pode ser maiúsculo ou minúsculo. Em geral, usa-se letras minúsculas para declaração de nomes de variáveis. Pelo menos, né, para começar o nome da variável. Não pode começar o nome de uma variável com número. E um outro ponto importante é que né, a linguagem C++ ela é sensível a caixa alta e caixa baixa, ou seja, você declarar, né, imagine, eu declarei aqui no código uma variável azinho, azão. São duas variáveis distintas, né? Então, azinho não é igual a azão, tá? Isso daqui é importante, né, dentro da linguagem C++. Tem, né, ela é uma linguagem que diferencia letras maiúscula e minúscula nas declarações.
E essa sequência de símbolos aqui, ela é proibida, ela não pode ser utilizada como parte de nome de variável, até porque ela é usada para outros fins dentro, né, da sintaxe da linguagem. Muito bem. Assim como existem as variáveis e os tipos de variáveis, a gente tem o que a gente chama de constantes literais e tipos para essas constantes literais. Qual que é a ideia? Dentro do meu código, a gente até já viu isso nos primeiros exemplos, quando, por exemplo, a gente escreveu o primeiro exemplo desse curso, o hello.cpp, que eu fui lá e escrevi uma mensagem, né, entre aspas duplas, hello world. Muitas vezes dentro do código, dentro do arquivo fonte, você já coloca informações de maneira explícita, dados, digamos assim, brutos, que não vão ser carregados, trazidos de outras fontes externas, né? Vão partir já de dentro do próprio código. Esse tipo de informação é o que a gente chama de constante literal dentro de um programa. No caso da linguagem C++, que é uma linguagem justamente tipada, que tem, né, verificação de tipos, tem que haver, né, se você quer, né, manipular constantes literais e armazenar essas constantes literais dentro de uma variável, tem que haver uma equivalência entre o tipo da constante literal com o tipo da variável na qual você vai, né, fazer essa, né, associação. Então, né, e tem também umas regrinhas de sintaxe para você representar essas constantes literais, esses tipos de informação bruta. Tem aí alguns exemplinhos, mas vamos passar cada um deles agora com calma. Primeiro tipo de dado que eu posso inserir dentro do meu código, né, como constante literal, são números inteiros. Então, aqui não tem muito segredo. Se eu quero representar números na base 10, basta eu escrevê-los diretamente do teclado, né, dentro do meu código, sem nenhuma regra adicional. Mas em programação, em desenvolvimento, muitas vezes a gente trabalha com outras representações, em outras bases. Tem a base binária, claro, né, mas também uma base muito conhecida e utilizada dentro de programação e desenvolvimento é a base hexadecimal. Como é que eu represento um número na base hexadecimal como constante literal dentro do meu código? Eu uso, né, os símbolos, né, o número 0 e a letrinha X precedendo aquele número em hexa. Então, quando eu escrevo 0xa, na prática eu estou escrevendo o número A em hexadecimal, que equivale ao 10 na base decimal. Assim como o 100 na base hexadecimal equivale ao 256 na base decimal. Então, eu posso inserir constantes hexadecimais usando essa notação. Outro tipo de constante literal, numérica, são as constantes do tipo ponto flutuante. Eu quero, então, escrever um número real dentro do meu código, dentro de alguma expressão no código. Isso é feito, a primeira forma de fazer, a mais usual, é você escrever o número com casas decimais. Então, eu posso, né, usar quantas casas decimais achar pertinente. O separador de casa decimal no código C++ é o ponto. Então, quando eu escrevo, né, 10.0, 5.2, aqui, né, eu estou escrevendo, né, o 5,2, né, na notação de números reais que a gente usa aqui no Brasil. Outra forma de fazer essa representação, quando, por exemplo, eu quero trabalhar com números decimais muito grandes de ponto flutuante, é usar a notação de expoente. Aí, o que eu estou fazendo, né? Quando eu ponho, por exemplo, a notação de expoente, que é, né, base e a potência, isso equivale a fazer, né, uma operação, né, uma representação de um número que é múltiplo de potências de 10. Então, 2e a 2, aqui no caso, né, nesse exemplo aqui, equivale, né, na prática, representa
o número 2 vezes 10 elevado à segunda potência, o 200. Então essa é uma forma enxuta, por exemplo, de você ter que escrever números bem grandes, né? Imagine que você teria que escrever dentro, né, do teu código 6 milhões e 500 mil. Tal. A primeira representação poderia ser essa, né, no código, com separador, desculpa, separador de ponto aqui, a gente, né, tá falando de casa decimal. Então, imagina que é o 6 milhões e 500 mil, o número que você quer representar como constante literal dentro do código. Uma forma mais simples de fazer isso, usando a notação com expoente, é eu fazer 6.5 e 6, que nada mais é, né, do que 6,5 vezes 10 à sexta, 6 milhões e meio. Outro tipo de constante literal é a constante literal do tipo caractere, que representa uma letra, um número, um símbolo qualquer. Como, né, a gente está vendo aí a letrinha A. Muito bem. Toda constante literal, né, assim, vale, né, de novo lembrar aquela questão de que constante literal do tipo caractere, ela na prática também vai estar associada com um código inteiro vinculado pela tabela ASCII, ok? Então, quando eu coloco o A, entre aspas, simples, dentro do meu código fonte, isso representa um caractere que, por sua vez, está vinculado a um código numérico dado pela tabela ASCII. Como é que, né, isso funcionaria? Por exemplo, aqui a gente tem, mais uma vez, a tabela ASCII, vamos falar um pouquinho dela, né, de uma forma um pouco mais clara agora. Imagina que no código lá eu declaro uma variável char, chamo ela de letra. Vou colocar em azul aqui a área da memória, imagine aqui. Então, alocou-se lá na área da memória um espaço de 8 bits reservados a essa variável chamada letra. Então, eu tenho, né, esse espaço em memória, o comprimento aqui desse espaço são 8 bits, porque é uma variável do tipo char. E aí imagine que depois eu faço aqui a operação de atribuição. Vamos falar de atribuição daqui a pouco, né? Ainda nesse tópico, né? Mas vamos assumir, né, que a gente já entendeu um pouquinho de atribuição e eu estou fazendo isso daqui, fazendo letra recebe A maiúsculo, entre aspas, simples. O que isso quer dizer, então? Que eu estou mandando armazenar lá na memória o código ASCII que representa o A maiúsculo. Se eu olhar aqui na tabela ASCII, o A maiúsculo está nessa posição. Essa posição, o código numérico é 64 mais 1. Né? Você pega a linha em que está, né, o símbolo na tabela, né, e pega o valor da linha e soma com o valor da coluna. Então, o A na tabela ASCII é representado pelo 65. Então, na prática, o que a gente tem aqui é o número 65 escrito, claro, em forma binária, né, numa representação de 8 bits. Ok? Isso quer dizer que, né, então, se eu for imprimir o conteúdo disso na saída, vai aparecer o 65? Não, vai aparecer o caractere A. Mas, caso for necessário, se você precisar fazer operações aritméticas com essa variável, essas operações vão ser aceitas e podem ser feitas, sendo entendido que o valor que vai estar sendo usado é o 65.
ok? Por exemplo, se eu faço, né, só para complementar aqui, opa, eu acho que eu tenho que fazer aqui ao lado. Letra recebe letra mais 1. Vamos, como eu falei, nós vamos estudar melhor a atribuição é, é, ainda nesse tópico. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, né, o caractere e somando 1. O que isso significa? Significa, na prática, eu pegar o código ASCII desse caractere e incrementar 1. Quando eu incremento 1, eu estou falando agora aqui, né, a expressão agora 66 é guardada, né, no mesmo espaço de memória lá associado à variável letra. E quem é o 66? Vejam só, é o B. Então, ao incrementar o caractere, eu na prática estou andando uma posição no alfabeto. Então, né, não à toa a tabela dispõe as letras em ordem alfabética, porque ela permite você fazer essas operações sequenciais matemáticas equivalerem às operações sequenciais também no alfabeto. Isso, né, é muito usado em algoritmos que vão manipular e vão trabalhar, né, com texto, caracteres e strings também. Falando em strings ou, né, cadeia de caracteres, outro tipo de constante literal é justamente a string, que representa, né, essa cadeia, essa sequência de caracteres. Para eu fazer essa representação, a gente já viu, né, no primeiro exemplo desse curso, eu uso as aspas duplas. Vamos estudar também num tópico separado as operações em cima de strings e cadeias de caracteres. Então, fiquem tranquilos que isso também veremos mais a fundo adiante. Muito bem, vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, ainda dentro do tópico 2, a gente vai finalmente entender melhor agora a operação de atribuição, como ela é fundamental, e aí, né, como que eu posso utilizá-la para fazer a manipulação de variáveis. Até o próximo vídeo.